Senhor, nós pedimos graça, nós pedimos que a Tua palavra esteja e seja o norte nessa noite. E eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui, te agradeço, porque quando eu chego nesse lugar, Senhor, eu me sinto amada, eu me sinto querida, porque quando eu estou nessa atmosfera, eu sou curada, porque quando eu estou nessa atmosfera, eu lembro quem eu sou. Eu lembro para que eu fui chamada. E eu te louvo por isso, eu te agradeço por ter esse lugar em que a tua presença é real, esse lugar em que tu fazes com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Obrigada, Papai do céu, em nome de Jesus. Amém. Mateus 5, a gente vai ler a perícope dos versos 13 ao 16. Eu queria ter trago aqui, ter trazido. Sei lá, hoje eu não estou muito normal não, tá? O negócio está trazido, obrigada. Trazido, você entendeu, né? Então, perdoa os erros de português aí. Obrigado pelos que me ajudaram a corrigir. Vamos lá. Mateus 5. Vai rolar aqui para os irmãos que não têm Bíblia? Vai? Mateus 5. Você que não tem Bíblia, enquanto isso, sente perto de um crente normalmente anda com a Bíblia. Ou no celular, ou física. Não sei qual o suporte que você está usando aí. De repente é o celular. Vamos lá? No 3, para você não dizer que nunca recebeu a oportunidade nessa igreja, nós vamos ler junto. Vamos lá? Mateus capítulo 5, verso 13, no 3. 3. Vós sois o sal... (15) (16) Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Só para contextualizar, esse sermão, essa palavra está sendo dada por Jesus no Sermão do Monte. E esse sermão, o Sermão do Monte, você pode ver em outros lugares, em outros discípulos falando, mas Mateus, ele coloca o Sermão do Monte de uma forma tão organizadinha que fica mais fácil a gente compreender. Para você que está chegando agora, para você que acabou de aceitar Jesus e quer conhecer sobre a ética cristã, quer conhecer muito sobre o Evangelho e de como os seguidores de Cristo, os discípulos de Jesus devem agir, vá para o Sermão do Monte. Lá no Sermão do Monte, aliás, é o sermão mais comprido de Jesus, o Sermão do Monte, está ao pé do monte, lá no monte maior, galera. Está lá no Sermão do Monte, coloca o versículo 13, isso para mim, por favor. Está lá no Sermão do Monte todo tipo de gente. Mas Jesus chama os seus discípulos para perto dele. Ele quer instruir os seus discípulos. E, como dizia Shakespeare em Hamlet, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Só que Hamlet estava fazendo essa pergunta de forma filosófica. E para nós vamos olhar e nós vamos ver que Jesus já corrige esse negócio para os discípulos. Ele fala assim, vocês são. Porque a grande questão não é se eu sou ou eu não sou. Todo mundo é. Todo mundo é alguma coisa. Todos nós carregamos a nossa história de alegria, de frustração, ou de felicidade, ou eu sou filha da Maria do Floriano, que nasceu na rua Gervásio Leite Rabelo, eu sempre troco, no número 50, e aí fui para o João Boemer, depois fui para o Assis José Ambrósio, primeira turma do Assis José Ambrósio, não, pergunte o ano, primeira turma do Assis José Ambrósio a se formar nessa escola. Eu tenho uma história, você tem uma história, você nasceu numa família, então nós somos alguma coisa, né?
tem um cliente que ele brinca comigo, ele fala assim, Arlete Vox, porque quando eu ligo, é a Arlete da Vox. Não é Arlete, né? Eu completo com de onde eu sou, né? E ele, oi, Arlete da Vox, tudo bom? Ele não cumprimenta a Arlete. Falou, oi, Arlete da Vox, tudo bem? Né? Nós vamos criando massa, nós vamos nos tornando, as pessoas vão olhando para nós e identificando a gente. Opa, aquele ali é, ou aquela ali é, ou... Né? Principalmente nós que temos o grande defeito, e isso não é de agora, é de antes, é séculos, de classificar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas possuem, pelo que elas vestem, pelo que elas têm. O ser humano tem esse hábito de querer classificar, ou pelo que ela aparenta ser. Aquele ali é de Deus. Aquele ali, você viu? Estava cheio de Deus. Aquele ali é. Aquele ali não é. Nós temos o hábito de classificar as pessoas. E aí, nós vamos para o pé do monte, ou nós vamos lá perto de Jesus, e Jesus já começa dizendo para nós que a questão não é ser ou não ser. Nós somos algo. Nós nos relacionamos, nós pensamos. A questão é saber o que somos. Saber o que somos é poderoso. Saber o que somos vai fazer com que a gente viva com uma visão de mundo, com uma leitura de mundo diferenciada. Saber quem somos, saber quem eu sou, saber o meu lugar. E pensando sobre isso, nós vamos pensar o seguinte, que há 4 tipos de pessoas. Há 4 tipos de grupo de pessoas. Há 4 tipos. O primeiro grupo qual é? É o grupo de pessoas que sabem quem são e sabem quem são. É o primeiro grupo de pessoas. Esse grupo de pessoa, ele leva o desafio de colocar a luz sobre si mesmo, não sobre os outros, mas a luz da palavra sobre si mesmo e fazer o quê? Enfrentar os seus desafios. Eu sou limitada nessa área, então eu vou vencer essa área. Ele olha para si mesmo, ele traz a luz da palavra, ele se examina à luz das palavras e faz o quê? E fala, opa, aqui ok, aqui não ok, eu preciso caminhar muito, eu preciso ir uma jornada muito grande para ser o que eu deveria ser, né? Só que essa galerinha aí, esse primeiro grupo, ele tem um defeitinho, vamos dizer. E qual que é o defeitinho? Por eles saberem quem são e saberem que sabem quem são, eles correm um sério risco de serem orgulhosos. Eu sei, eu já estou anos-luz à frente da Thaís. Por quê? Eu sei quem sou, eu sei para onde eu estou indo. Esse tipo de grupo, ele corre esse risco. Aí a gente tem o segundo grupo. C.S. Lewis, ele dizia que há quem se orgulhe da sua própria humildade. Ou seja, ele se orgulha de ser humilde. Já pecou. Já pecou. Nós corremos esse risco. Ele é humilde, ele é realmente humilde, mas ele se orgulha de ser humilde. Já pecou. Já caiu no pecado. Segundo grupo de pessoas, são as pessoas que, Jesus dê conta dessa hora, são as pessoas que elas são, mas elas não sabem que são. Elas são, mas elas não sabem que são. Vamos dar um exemplo clássico. Nós temos algumas inquietações, receios de estar errados, então a gente também quer ser humildes, então a gente anda meio que assim. A gente sabe que mas a gente meio que não... como eu vou dizer? O primeiro grupo eu disse que era quem? Vamos ver se vocês estão comigo. As que sabem que são. Primeiro grupo. O grupo dos conscientes. Vamos lá. Grupo de pessoas que sabem quem são e sabem que sabem. Esses são os grupos dos conscientes. Aí o grupo 2 é o grupo dos duvidosos. Por quê? Eles sabem quem são, mas não acham que sabem. Eles estão sempre mas será? Será que eu... Mas, Íris, será que eu estou fazendo certo? Esse grupo, ele quer afirmação alheia. Ele vive buscando a opinião do outro.
Será? Mas será que eu estou certa? Será que ele vive sempre em busca de afirmação? Esse grupo, qual que é o defeito desse grupo? Ele sofre de carência, ele é carente. Ele se sente meio que órfão, ele se sente meio que, eu sei que sou, mas será que a Fabiana sabe quem sou eu, que eu sou? São os duvidosos. Qual que é a qualidade desses? A qualidade desses é que eles acabam sendo humildes. Por quê? Porque eles não impõem. Você sabe com quem você está falando? Você nunca vai ouvir desses caras. Você sabe com quem você está falando? Aqui quem está falando é a pastora, a bispa, o apóstolo fulano de tal. Ou é o juiz fulano... Não, esse tipo de pessoa não vai fazer isso. Eles sabem que precisam caminhar muito, sabem que eles não têm certeza. Então, eles ficam meio na dúvida, eles caminham em dúvida. E aí a gente tem o terceiro grupo. Que grupo é esse? Eles não sabem quem são, mas acham que sabem que são. Estão comigo? Não sabem quem são, mas acham que sabem. Esses são os famosos iludidos. Estão iludidos, estão caminhando, acham que são, eles andam como acham que são, e esses aí têm coragem de dizer, você sabe com quem você está falando? Esses aqui têm coragem de dizer. Porque eles vivem no mundo de Alice, não sei, mas de Alice, e andam iludidos. Peter Pan, né? Estou trocando os personagens. É Alice mesmo? Alice. Perfeito, obrigada. Ele acha que sabe. Ele acha que sabe, mas na hora que ele é desafiado, na hora que ele cai em uma crise, acontece uma crise, na hora que ele vem um momento caótico, um momento difícil da vida dele, ele espana. Na hora que vem um momento que o bicho está pegando mesmo, ele não faz cumprir a palavra, porque no mundo se correr o bicho pega, se ficar o bicho... Já na Bíblia, o que a Bíblia diz? Não, se eu ficar, o bicho corre. Eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Só que esse aqui não. Esse aqui, ele corre, ele foge. Ele tem medo do diabo. Ele não colocou as suas estacas formadas na rocha. É na areia que ele colocou a vida dele. Então, qualquer crisezinha que tem é opressão, é depressão, é fuga, é culpa. Esses são os iludidos. E às vezes nem sente, porque esse tipo de gente, ele não faz nem as perguntas essenciais. Ninguém pense sobre si mesmo mais do que convém. Para você que está online, sem querer, irmão Roberto apertou um botão. E aí a risada foi espontânea, irmão Roberto. Acontece nas melhores famílias gospel. Vamos lá. Ninguém sabe, ninguém pense, Romanos, né? Sobre si mesmo mais do que convém. Ou seja, não sai por aí se achando, iludido, achando que você é o cara, que você é melhor. Não, comigo, joga no peito, porque comigo é assim, ó. Eu dou um boi para entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair da briga, como se isso fosse alguma coisa. Mas a gente tem esse grupo, ele tem uma segurança que vem do auto-engano, da autoimagem que ele tem de si mesmo, sabe? Vem da mentira, vem do engano, vem da construção da casa dele na areia. Mas a gente tem um quarto grupo de pessoa, que é o grupo dos alienados, dos que não sabem quem são e nem sabem que não sabem, pai. Não, eles não sabem quem são e eles nem sabem que não sabem. Eles vivem a vida assim, vida leva eu. Eu vou viver a vida. Estão pouco se lixando com a história do autoconhecimento. Autoconhecimento? Que autoconhecimento? Vamos viver a vida. Vamos falar de futebol. A propósito, meus times pode ser campeão aí por esses dias. Vamos orar depois? Brincadeirinha. É porque está precisando muito de oração, né, irmão? Só com oração, que o negócio está feio. Foco. Vamos lá. Esse grupo, ele não se preocupa com o autoconhecimento. Por quê?
Porque ele é alienado. Do jeito que acontecer, pode acontecer. Do jeito que eu for viver, eu posso viver. Se a água correr para cima, tudo bem. Se correr para baixo, que o mundo acabe para eu morrer em barranco. Ou para encostar, que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Vocês estão rindo de mim, né? Eu troco tudo, irmão. Mas até o fim vocês vão entender. Esse é o grupo mais perigoso, o grupo dos alienados, porque eles fazem as coisas no automático. O grupo dos alienados, eles reagem, eles não pensam para que pensar? Ixi, vai gastar meu cérebro. Ele não é capaz de fazer uma autocrítica relevante sobre si mesmo. Ele não é capaz de fazer. Aliás, ele vai fazer crítica para os outros. Ele vai criticar os outros, mas a respeito de si mesmo, ele não consegue. Esse aqui, ele não consegue fazer 3 perguntas. Cadê o Flávio? Está ali. Ele não faz fazer 3 perguntas relevantes. Ele não consegue fazer, porque ele está tão alienado. E quais são as perguntas fundamentais da vida que a gente tem que fazer? Primeiro, para onde nós vamos? E essa pergunta que a gente deve fazer, todo mundo se faz, independente da religião. Por quê? Por causa da vida e morte. Quando o Beto morreu, eu fui incumbida, logo de contar para o João Pedro e para a Ana Clara. E aí eu falei para a Ana Clara, para a Ana Clara e para o João Pedro. Quando eu falei que morreu, a Ana Clara começou a chorar e não conseguia mais ouvir nada. O João Pedro perguntou: tia, mas para onde que ele vai? Olha, uma criança, quantos anos João Pedro tinha, eu não sei. Para onde ele vai? Qualquer criança pode fazer essa pergunta fundamental, mas o alienado, ele não faz essa pergunta. Para que eu vou fazer essa pergunta? Eu quero viver, não importa para onde eu vou. Qualquer criança pode fazer. Para onde eu irei quando tudo isso acabar? E essa primeira pergunta, rapidamente, a gente vai para a segunda pergunta fundamental, que é: de onde nós viemos? Porque se eu vou para algum lugar, se eu vou voltar para algum lugar, é porque eu vim de algum lugar, sim ou não? De onde que nós viemos? Porque se eu vim de algum lugar e eu vou voltar para lá, rapidamente cai para a terceira pergunta, que é: se eu vim de algum lugar, vou voltar para lá, por que eu vim parar aqui no Perialto? No dia 5 de setembro. Se eu podia estar lá. Lá onde? Lá no céu. Pelo menos pela ótica que nós acreditamos, sim ou não? Então, se eu vim para cá, tem uma razão, tem um propósito. Deus não me mandou aqui para qualquer... Eclesiastes fala sobre isso, né? Eclesiastes fala isso. Nós viemos de Deus e para Deus nós voltaremos. Então, se viemos de Deus, para Deus nós voltaremos, por que Deus mandou a gente para cá? Por que Deus te mandou para cá, Esdras? Eu gosto muito, quando eu penso nisso, sabe o que eu penso? Que tem mães que nunca quiseram engravidar e, de repente, descobriram numa noite, enquanto estão dormindo: nossa, caramba, estou grávida. Mexeu. Tem gente que passa meses sem saber nem que estava grávida. Mexeu. Meu pai, estou grávida, mas eu nem queria. E tem outras mulheres que tentam por anos engravidar e não conseguem engravidar. Deus não quis mandar o cara vir na sua barriga. Pronto, final. Vai mandar na barriga de outro. O seu filho que era para vir na sua barriga, vai vir na barriga de outro. E o que você vai fazer? Vai entrar numa igreja, se tornar crente e ter muitos filhos. Mas eu quero tanto um filho, eu quero tanto cuidar. Pega o filho da mãe solteira e ajuda ela a criar. As mães solteiras deram aleluia e glória a Deus. Está comigo? Vamos lá, foco. Se eu estava num lugar, vim para cá, o que eu vim fazer aqui? Qual a razão de eu vir aqui? Qual a razão do João estar aqui? Qual a razão do Gerson estar aqui? Essas pessoas, os alienados, o grupo de alienados, eles passam a vida inteira sem fazer coisa nenhuma.
Eles vivem naquilo que a gente já aprendeu aqui, para o seu próprio umbigo, e que o apóstolo vai dizer assim, sabe quem é o Senhor de vocês? O Senhor de vocês é o seu próprio ventre, porque vocês me chamam de Senhor, mas vocês fazem a vontade de vocês, a sua própria vontade. Quero fazer isso? Faço, e pronto, realizo a minha vontade. Eu não sou consciente, e se eu não sou consciente, eu faço o que eu quero, como eu quero e do jeito que eu quero. Eu não tenho princípios e valores que me guiam, mas quem me guia é a minha vontade. É o meu ventre que me guia. Não fala, ai, meu Senhor e meu Salvador, se Ele não é o seu Senhor. Porque se alguém é Senhor, o outro alguém é servo. Mas a gente só gosta do, hoje sou filho. A gente só gosta dessa parte. Mas Ele nos mandou com um propósito. Então, como falamos, os iludidos são... Mas, Arlete, caramba, tá bom. Você falou dos 4 grupos, e o que tem a ver? O raio do sal. Essa palavra aí vem para os discípulos, para tirá-los da dúvida, para tirá-los da ilusão e para tirá-los da alienação e colocá-los conscientes do porquê eles estão aqui. E ele fala assim, vocês são sal da terra. Para que serve o sal? Nós já aprendemos aqui, ouviu essa ministração? Vocês já ouviram o Hélio pregar sobre isso, pastor Jair, pastor Lino, eu, o seu líder, pregar sobre você é luz e sal da terra. A gente aprende sobre sal e luz lá no GF. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequenina luz, vou deixar brilhar, vou deixar minha luz brilhar, até que Jesus venha lá do céu, eu deixarei brilhar. Aprendemos lá no GF sobre isso. Então, eu nem preciso entrar muito nisso. O sal serve para quê? O sal serve para quê? Nos tempos de Jesus, naquele momento da história, o sal servia para quê? O sal servia para fazer com que a carne ficasse preservada, ela não entrasse em deterioração rápido. Hoje nós temos a geladeira. Mas se não colocasse sal na carne, o que ia acontecer com a carne? A carne ia apodrecer. Jesus está dizendo aqui, vocês são o sal da terra. Vocês são aqueles que vão chegar na vida de alguém e aquele casamento que estava apodrecendo, você vai ser sal. E aquele casamento vai parar de apodrecer. Eu ouvi a semana passada alguém dizer, e eu sei que isso não vai entrar no seu coração, então por isso eu vou dizer, assim, olha, o João foi a melhor coisa que aconteceu no nosso casamento. Porque através da vida do João, nós estamos vivendo uma vida diferente. O João entrou lá, temperou, foi sal. Aquilo que estava sendo deteriorado, irmão, se eu fico feliz ao ouvir uma coisa dessa de alguém dessa igreja, imagine Deus que está no céu. Quando a Patrícia, que por acaso não está aqui hoje, subiu aqui e disse, olha, foi bênção o Rogério e a Kelly entrarem na minha vida, porque eu estava morrendo, agora eu tenho alguém para me sustentar, para caminhar comigo. Eles estavam sendo o quê? Sal na vida da Patrícia. Então, o que Jesus está querendo dizer para mim e para você, olha, quando Jesus se senta... Olha, Jesus está sentado com os discípulos. Os discípulos, agora, eles são o que para nós? Paulo, Pedro, Tiago, para nós eles são mártires, para nós eles são, no meio do povo de Deus, pessoas tratadas com muita estima. Por quê? Porque eles venceram, eles lutaram até o fim, pregaram o Evangelho chegou até nós. Mas vou dizer, no tempo de Jesus, esses discípulos, eles eram marginalizados. Eles não eram o apóstolo Paulo que a gente enche a boca para falar. Eles eram pescadores de homens. Eles eram coletores de impostos, alguns deles, que as pessoas olhavam com preconceito.
Então, o legal de olhar aqui e ver Jesus dizer é que Jesus prepara a mesa para os caras e diz assim, ó, vocês não estão percebendo? Jesus pega as pessoas mais improváveis, Jesus pega a Arlete, pega você, pega as pessoas mais improváveis e diz assim, você precisa saber que você é sal. E sal, irmãos, era muito importante naquela época. E assim como é hoje, porque coloque uma comidinha sem sal, um frango sem sal. Meu, vai para o hospital, eu fiquei com o Antônio Carlos. Aí no primeiro dia a mulher falou assim, acompanhante não tem direito à refeição. Aí eu olhei para o Antônio Carlos assim. Primeira coisa que me deixa insuportável, irmão, sono. Segunda coisa, fome. Arlete não é Arlete quando está com fome. Aí eu olhei para a cara dele assim. Aí o Antônio Carlos ia. Eu falei, não, tudo bem. Falei para a copeira. Não, tudo bem, fique em paz. Não tem problema, eu desço e como lá. Faço esse sacrifício de comer na Dona Deola. Aí o Antônio Carlos. Não criei caso nenhum, só para eu fechar aqui, para a próxima refeição, a mulher veio para mim, que não me escuta o povo do BP. Olha, não estava anotado aqui, mas eu trouxe para você assim, essa comidinha aqui, você pode comer, tá? Falei, glória a Deus, aleluias. Mas eu dei um glória a Deus meio aleluias, irmão, porque eu queria continuar comendo lá, sabe? E o Antônio Carlos viu, Deus ouve as orações. E aí fui comer aquela comidinha. A primeira noite eu comi a comidinha sem sal, que era a comidinha do Antônio Carlos. Você vai ter que dividir comigo, amigo. Eu estava tão cansada, eu não queria descer. Estava só o pó da rabiola. E aí, aquela comidinha sem sal. Você sabe como é uma comida sem sal? É muito sem graça. Comida sem sal é insosso. Imagina aquela picanha, só a picanha. A gordura, só a gordura. E aquela gordura e a carne, mas sem um salzinho por cima, irmão, não é de Deus aquilo, né? Com salzinho a coisa fica boa. Mas nós vamos encarar o frango de novo, sim ou não? A carne está cara. Vamos lá, foco! Sal! O sal é importante. O sal dá tempero às coisas. O sal vai fazer com que aquilo que é insosso, aquilo que é sem graça, fique bom. E as pessoas com sal, as pessoas que são sal, quando elas chegam, o ambiente é modificado. Amém? Mas não era nada disso que eu queria falar da mesa. Jesus chama as pessoas e ele coloca a mesa, aquele lugar físico, para dizer para os caras. Ele está colocando a mesa e é para dizer para os caras assim: não é que vocês são o que são para você mesmo. Porque o sal não pode fazer nada por ele mesmo, sim ou não? Não é que vocês são o que são para vocês mesmos. Mas vocês são sal para temperar, para preservar a vida do outro. Aqueles que estão na podridão do pecado, aqueles que estão apodrecendo no seu modo de falar, de vestir, de conversar, de se relacionar, sabe o que você vai fazer? Quando você chegar, vão ver e vão receber o sabor, vão ter prazer em estar com você e a vida dessas pessoas vão ser modificadas porque vocês vão chegar lá e vão levar vida, vão levar tempero, vão levar sabor à vida daquelas pessoas. O que Jesus está dizendo assim é: eu morri por causa de gente, eu gosto de gente. E tem gente por aí dizendo: olha, é preferível eu amar o meu cachorro. Você está seguindo o princípio errado. Porque Jesus gostava de gente, e o que ele está dizendo é assim: eu gosto de gente, eu gosto de vocês. Eu morri por vocês, eu amo vocês. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão sair por aí,
sendo o que são, sal, e não alienados, não duvidosos, mas conscientes de quem são, vocês vão sair, e onde vocês chegarem, no lugar que vocês chegarem, a vida que vocês tocarem, vocês vão modificar. Você vai modificar o ambiente, você vai modificar a vida das pessoas. Jesus oportunizava a gente, Jesus oportunizava as pessoas, e é isso que Jesus quer fazer através de nós, e é isso que Jesus quer. Da mesma maneira que eu gosto de gente, vocês também devem gostar de gente. Por isso, quando as pessoas chegam num ambiente como esse, ou chegam no meio da comunidade de fé, que não necessariamente é no domingo que acontece aqui, no culto, quando elas chegam, elas falam, ai, mas é tanto amor, é tanto... Elas não entendem, elas não conseguem decifrar qual é a coisa. É o amor de Deus agindo em nós, através de nós. Nós somos os instrumentos que Deus deixou para salgar a terra. A terra está em processo de deterioração, mas nós podemos preservar muitas coisas até Jesus voltar. Era a função do sal antigamente. Não deixar com que a coisa degringolasse, apodrecesse. Igreja de Jesus, é isso que você é, sal da terra. Arlete, você não sabe a minha condição. Você não sabe como eu estou, o que eu passei, o que eu aprontei, o que eu fiz. Mesmo assim, lá, no monte, Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês são sal. Aliás, vocês precisam lembrar disso, porque muitos de vocês estão insossos. E para que serve o sal se ele é insosso? Ele diz para jogar fora, né, e ser pisado pelos homens. Não é que está dizendo, então eu vou jogar fora aquela pessoa que é insossa. O que é insosso? Ok, vou dizer. Os povos lá de Minas sabem que é insípido, que é insosso, né? É aquela coisa sem gosto, sem sabor, não tem gosto de nada. É aquela coisa que não tempera, não serve para nada. O que eu vou fazer? Eu vou jogar fora? Não, ele continua sendo sal. Ele só não consegue exercer a sua função de salgar. Ou seja, ele é sal. Ele vai ser sal. Ele só não está dando frutos. Por isso que eu não devo jogar ninguém fora. Por isso que eu não posso eliminar ninguém. Ele é o sal do armário? É o sal que está lá e não é usado, né? Mas ele está lá. É igual o vaso, né? Que a gente coloca o vaso. O que esse vaso está fazendo aqui? Qual que é a função desse vaso? Às vezes você não está colocando nada no vaso. Ah, mas é vaso, deixa aí, uma hora eu vou usar. Uma hora eu vou usar. Entre os cristãos tem um jargão, principalmente os pentecostais que usam isso, né? E fala assim, deixa Deus te usar. E é maravilhoso isso. Porque precisa lembrar você que você precisa ser usado por Deus. A gente só precisa ter consciência quando fala isso. Deixa Deus te usar, meu amigo. Porque é outra coisa que está te usando e não Deus. Deixa Deus te usar. Você está sendo usado pelo diabo, pelo capeta, pelos seus vícios. Você está sendo usado por um monte de coisa. Só não por Deus. Mas deixa Deus te usar. Deixa Deus agir através de você. Seja sal. Lembre quem é você. Lembre de onde você caiu. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão. Tudo que nós necessitamos, nós já temos. Sim ou não? Nós já temos. Agora, a grande questão é viver pelo que nós somos e pelo que nós já temos. A gente entender de onde a gente veio, para onde a gente vai e por que a gente está aqui. Tem gente que está batendo cabeça. Está batendo cabeça e ele está em busca e a gente vai para outra parte porque são... Que horas que acaba o culto mesmo? Que horas? 11 horas? Meio-dia. Que horas que acaba o culto, gente? 11 horas. 11 horas. 11 horas. Só a Josi que termina 10h30. 10h30. Então, a gente faz quantas horas de culto? A gente chega aqui 9 horas. Até a gente descobrir que a gente está na igreja, é 9h30. Não deu 1 hora ainda, né? Estou brincando. Mas a gente começa só para fazer a conta mesmo, porque eu tenho que acabar a palavra agora, se são 10h30.
11 horas. Quem fica até 11 horas, levanta a mão, pelo amor de Deus. A gente vai ter alguma gente ouvindo a gente, então tá bom. Então vamos lá. Eu sempre termino 11 horas, gente. Então, todas as vezes eu fiz hora extra para Jesus. Porque sempre quando eu estou ministrando, o culto acaba 11 horas. Eu sempre fiz hora extra para Jesus. Receba, Senhor. Como Ele sempre paga bem, né? Oi? Amém. Então vamos lá. Onde eu estava? Me ajuda. Segunda parte. Isso aí, segunda parte. Obrigada. Não parei, deixa eu ver aqui. E aí, vamos lá. Eu estava falando que Jesus encontra a Arlete, o Xerxes, o Esdras, o Anderson, a Adriana, gente não muito normal. E aí, o que ele faz? Eles chamam essas pessoas, eles chamam os discípulos de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os discípulos de Jesus, eles tinham consciência naquele momento que eles não tinham algo para oferecer. Eles estão marginalizados. Eles chegam nos lugares como não alguém que tem, eu tenho algo para oferecer. Sabe o marqueteiro? Ele sempre tem alguma coisa pronta para vender. Ele sempre tem alguma coisa para te oferecer. Mas eles foram, ouve essa para você não esquecer, mas a despeito de quem os criticava, de quem os classificava como um Zé Ninguém, Jesus os escolheu. Jesus os chamou. Jesus os escolheu. Jesus chamou para perto e disse: vocês são sal. E vocês vão salgar. E vocês vão iluminar. Eles não eram os alunos mais brilhantes. Eles não estavam, os discípulos de Jesus não estavam na escola para serem rabinos, doutores. Eles não estavam nessa escola. Eles estavam pescando, eles estavam coletando impostos. Eles não iam ser os grandes religiosos, eles não iam ser o grande apóstolo. Eles não tinham essa pretensão. Mas esses discípulos que estavam nos ofícios dos seus pais, muitos deles pescadores, gente que fazia rede, gente que estava na coletoria, Jesus escolhe esses desprezados, porque Ele é um Deus que oportuniza pessoas. Então você é sal e você olha para a pessoa e você não olha para a condição da pessoa. Você dá oportunidade para ela conhecer Jesus e ser transformada. Eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te entrego. Levanta, anda, seja aquilo que Deus chamou você para ser. Saia desse buraco, saia dessa cama, levanta, anda. Não fica aí com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, esperando que um anjo desça do céu e jogue você dentro do poço para você ser liberto. Jesus veio ao seu encontro. Receba-o. Receba. Não sei se você está se olhando aí no seu lugar e dizendo: eu não tenho muito o que oferecer. Será que eu consigo? Os discípulos não tinham nada a oferecer para Jesus, nem para quem quer que fosse. Mas mesmo assim, Jesus diz para eles: vocês são luz e sal, vocês são sal e luz da terra. Vou usar uma palavra que está na moda agora, né? Quando Jesus está fazendo isso, Ele está empoderando os seus discípulos. Ele está empoderando os seus discípulos. Ele está dizendo: olha, vocês são sal, vocês são luz. Por quê? Aí a gente vai para a luz, segunda parte. Obrigada, Iris, ficou gravado aqui. Por quê? Vocês são luz. Vocês vão chegar a um lugar, vocês são aqueles que retardam o apodrecimento das coisas, mas vocês também são luz. Naquele momento da história, sabe que onde era a luz? Onde estava a luz? A luz estava em Roma. Todos olhavam para Roma. Roma era o grande império. Todos os caminhos levavam o povo para Roma. Todo mundo queria ir para Roma. Um pouco parecido, todo mundo quer ir para determinado lugar, né, onde está dando dinheiro, só que Jesus, os marginalizados, estavam à margem de Roma. E Jesus pega e fala assim:
Todo mundo está olhando para a luz de Roma. Só que vocês são a luz. Porque vocês olharam para mim e vocês foram iluminados. Oh, glória a Deus. Vocês foram iluminados. Vocês olharam para mim. E agora vocês são a luz, porque vocês olharam para mim, foram iluminados, agora vocês são luz. E olhe, preste bem atenção, vocês não são luz para ganhar visibilidade. Vocês não são luz para ser o pastor coaching da moda. Vocês não são luz para se aparecerem. Vocês não são luz para aumentar o número de seguidores de vocês. Vocês são luz para quando vocês chegarem nos lugares, a minha luz resplandeça através de você. E aquele que não enxergava, agora olha para si e se enxerga. Aconteceu comigo e com você, não foi? Quando nós aceitamos Jesus, nós voltamos para a nossa realidade e nós falamos, gente, tem certeza que era assim? Não mudou nada, mas você voltou para sua casa e você fala, gente. Você foi para o encontro querendo matar o seu marido, a facadas, várias assim, ó. Só que quando você voltou, quando você teve um encontro com Deus, você ficou pouquinhas horinhas com Jesus, o que aconteceu? Falou, coitado, ele precisa de Deus. Sim ou não? Ele é carente de Deus. Deixa eu ficar longe. Ele é carente de Deus. Quando nós somos iluminados, iluminação tem a ver com conhecimento, sim ou não? Quando nós conhecemos Jesus, somos iluminados, temos esse encontro com Deus, nós vemos primeiro quão em trevas nós estamos, e aí a gente pega e fala, eu preciso de Deus, eu sou carente de Deus, e a gente olha para o outro e fala, o outro também está em trevas, mas eu também estava em trevas, eu preciso ser luz na vida deste, para que ele seja iluminado. Então, a minha função, Jesus, a gente não posso dizer isso, né? Deus acreditou, como assim, né? Só para você compreender, para eu me fazer entender naquilo que eu quero dizer. Jesus, ele acreditou para os teólogos de plantão. Você que lute. Mas Jesus, o que ele fez? Ele olhou para os seus discípulos e acreditou. E ele disse assim, ó, vocês são luz da terra. Então, quando eu olhar para a vida de alguém que está lá no buraco, que está podre, que está nas suas densas trevas, eu vou olhar para eles como Jesus olhou e dizer, não é a circunstância, não sei por que ele está passando por isso, não sei o que está acontecendo aqui, não sei por que o bicho está pegando por aqui, mas eu sei que ele pode ser sal, ele pode ser luz. Gosto de gente, gosto de pessoas, assim como Jesus gostava de gente, gostava de pessoas e morreu pelas pessoas. Está comigo? Você entende o que Jesus faz aqui? Ele nos dá a função de retardar os processos podres na nossa própria vida e na vida daqueles que a gente encontrar. Lembra que eu dei um exemplo da pessoa que disse, olha, meu casamento estava zoado, mas alguém me ajudou, alguém me auxiliou, alguém foi luz na minha vida, alguém foi sal, e na hora que conversou, quantas vezes você foi lá dizendo coisas, falando coisas, mas você encontrou um iluminado, e ele disse assim para você, você não encontrou com o ingrato, não, que o ingrato é a antítese do orgulhoso, da ingratidão. Você encontrou o iluminado, e o iluminado disse para você, mas Josi, o Flávio não é tudo isso aí que você está falando, não. Você está equivocada. Mas Josi, olha o que você fez. Será que você tivesse respondido diferente, o Flávio não teria feito diferente, Josi? Aí a Josi para, porque ela é cheia de Deus, e ela pensa assim, é verdade, faz sentido o que você está falando, pode ser. Aí a Josi sai e já olha para o Flávio, ela foi iluminada, ela já olha para o Flávio de outra forma. Agora você encontra com o atribulado, com o ingrato, porque o ingrato é como Lúcifer. Você encontra com o ingrato e se fosse eu já tinha metido a mão. Imagina, dá 3 tapas e sai andando.
Larga, vai embora. Ixi. Aí o ingrato, ele olha assim, esse aí não tem jeito. Por quê? Porque ele não teve um encontro com Jesus, ele não foi iluminado, ele não consegue colocar a mesa para aquele que necessita de Jesus. Porque na noite em que foi traído, ele tomou o cálice, dizendo, este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Ele fala, é para vocês lembrarem que eu morri por vocês, é para vocês lembrarem que vocês são luz, que vocês são sal, que eu morri por vocês. E vocês que são meu discípulo, vocês vão fazer as mesmas coisas. Mas às vezes você consegue servir o de fora e não consegue servir o de dentro. Todo mundo é bem tratado por você, menos a sua esposa, seu filho, seus parentes. Todo mundo olha e fala assim, nossa, a Arlete é maravilhosa, ela é uma bênção, né? Fica lá com o Antônio Carlos e comigo que ele vai te responder. O que ele tem que aguentar? Não sou fácil. A gente, nós, sendo vista mais de perto, nós não somos tudo aquilo, não. Se não é Jesus, e Jesus coloca a mesa para mim e para você. Todos os dias, ele coloca a mesa e fala, senta, queridinha, senta. Por isso que a gente toma ceia. Aliás, domingo que vem, já é o nosso momento. Ele coloca a mesa para nós e diz, vocês precisam lembrar quem vocês são, que eu morri por vocês, que vocês não podem ser duvidosos, que vocês receberam a luz, foram iluminados, e agora vocês vão iluminar outras pessoas. Vocês não podem esquecer dos seus princípios, porque se você não andar por princípio, vocês vão andar pelos que vocês sentem, e ao andar pelos que vocês sentem, vocês vão dar várias cabeçadas. E como eu sei quais são os princípios? Através da palavra. Uma coisa, irmão, eu não sei você, mas é muito bom quando alguém diz, você é uma luz. Você chegou e iluminou a minha vida. Você chegou e olha, se não fosse você, aí você aponta para onde você tem que passar. Apontar, é Jesus. É Jesus. E aqueles que são conscientes do que são, de quem são, e sabem por que são, eles vão ser humildes e vão dizer assim, não sou eu, é Jesus, e porque a luz de Jesus está brilhando em mim, está chegando até você. Jesus, irmão, que privilégio é esse de sermos instrumentos de Deus? Que privilégio eu e você poder sentar-se à mesa e dizer, Deus, usa-me. Às vezes nós seremos usados e nem saberemos que estamos sendo usados. Mas que coisa gostosa é quando somos intencionais naquilo que queremos fazer. Eu vou abençoar o Rogério, porque o Rogério está precisando de mim. Aliás, momento mapa nesse momento. Nesse redundância, né? Pequeno momento mapa. Nós recebemos uma palavra no domingo. Eu queria chamar aqui apenas uma pessoa, se você quiser se sentir à vontade, de vir aqui e compartilhar como foi responder a palavra que você recebeu no domingo. Lembra? A palavra nos convocou, nos convidou a fazer algo pelo outro. Mas alguns de nós fazemos parte do grupo dos alienados, não nessa igreja. Nessa igreja aqui só tem conscientes. E recebemos a palavra, ouvimos a palavra pela internet e eu queria que alguém compartilhasse aqui agora como foi receber a palavra e praticar a palavra. Todo mundo ao mesmo tempo, não, pelo amor de Deus. Quem vai vir? Brincadeira. Não era eu, mas eu vi. Queridos, recebemos a palavra no domingo passado e, na dinâmica, nós convidamos a Ivanilza, a Avelino, mais a Amanda, para estarem conosco na casa de uma senhora, a qual nós, a cada 15 dias, mais ou menos, nós vamos lá para visitá-la, porque ela mora sozinha e dificilmente ela recebe uma visita. Na verdade,
eu nem posso dizer se é dificilmente, mas ela se alegrou e muito em poder receber, né, além de mim e da Lu, né, a Iva, o Avelino e a Amanda. Né? A alegria ficou estampada na casa, no rosto dela. Né? E tão maravilhoso foi dela receber as pessoas lá. Mais alegre ainda, feliz e contente, porque aquilo que eu imaginava não ter tanto impacto, né, teve. Né? E a resposta dela foi: volte sempre mais vezes, venha mais vezes. Né? E detalhe, né, ela prepara, né, o ambiente para receber. Né? Então, né, foi algo maravilhoso. Né? Amém, obrigada. Quanta necessidade há de que esse sal seja ou esteja por aí. Quanta necessidade há que o sal, você que é sal, esteja nos ambientes temperando, preservando. E deixa eu dizer uma coisa para você. O sal, quando ele está temperando ou quando ele está na comida, a gente não vê o sal, sim ou não? Não há necessidade de se ver o sal. O sal não quer visibilidade. E aí eu sei que os dois sals ali, Jéssica e Allen, eles doaram para a igreja uns calçados, porque eles estão no novo projeto, está fechando a loja deles. E até a Leila estava lá na porta vendendo, porque a gente está fazendo um trabalho para o Dia das Crianças. E aí, o sal em ação, a gente vê o sal em ação, e ninguém precisa dizer, ninguém precisa saber, o sal não precisa de visibilidade para ele temperar. Ele está lá. Alguém me disse essa semana: mas Arlete, se você... eu vou levar essa criança para a minha casa. A próxima vez que eu ver ele aqui na frente. Eu já quis roubar ele na hora do louvor. Né, Anthony? Anthony? É o Anthony? Heitor. Gente, é verdade, já está no quarto, né? Terceiro? A unção de multiplicação chegou lá, é o Heitor. Mais um Heitor, gente. O Anthony já deve estar um rapagão. Com 8. E aí, vamos lá, voltamos. O sal não precisa de visibilidade para ele temperar, para ele ser o que ele é. E alguém me disse a semana passada: a gente precisa de engajamento, a gente precisa só ser sal. Daqui a pouco, irmão, vai ser o inverso. Quem não estiver na rede é que vai ser conhecido. Espera, depois vocês me contam. Eu não sei se eu vou viver para ver. Não sei se eu vou viver para ver. Mas é isso que vai acontecer. Não é visibilidade que vai fazer você ir para frente. Mas se não tiver, não vai acontecer, irmão. É relacionamento. É relacionamento. É Jesus. É estar na vida das pessoas e ser sal, ser luz. Isso que vai fazer você crescer. Isso que vai fazer você ir aonde você deve ir. É isso. Se você pegar esse princípio importante, você vai ver como a sua vida vai mudar. Porque você pode ver que as pessoas ingratas, elas perdem a oportunidade de receberem bênçãos. Porque elas não voltam para agradecer. Se aquele cego tivesse voltado para agradecer, ele estava realizando grandes coisas em nome de Jesus. Mas as pessoas ingratas, elas não voltam para agradecer. E porque elas não voltam para agradecer, e porque elas não são agradecidas de novo, elas perdem a oportunidade de serem mais abençoadas, de serem mais prósperas, de caminharem nos lugares que Deus quer que ela caminhe. De ir aonde Deus quer que você vá. Simplesmente por ser sal e por ser luz. Há uma pesquisa aí que as pessoas... sociologicamente, a depressão que está no mundo inteiro, essa depressão que está no mundo inteiro, a raiz dessa depressão, e que é endêmica, e que é pandêmica, é por causa da ingratidão. Não consegue agradecer pelo que tem.
não consegue agradecer pelo que recebeu, não consegue ser grato pela cama que dorme, não consegue ser grato pelo ar que respira, e aí fica doente, e aí fica oprimido, e aí não consegue, não realiza a sua função, a função de ser sal na vida do outro. Ah, mas o bicho está pegando, eu estou doente, eu estou morrendo, eu tô com um problema. Jesus não fez pergunta nenhuma, ele diz: você é sal, cumpra a sua função, você é luz, cumpra a sua função, e você vai ver, cumprindo a sua função, quão grandes coisas vocês vão fazer. Aliás, vocês vão fazer obras ainda maiores do que eu fiz. Não é a palavra da Arlete, é a palavra de Deus. A ingratidão impede que nosso sabor, o nosso tempero seja manifesto. E é importante, Andrew Solomon define como o demônio do meio-dia, essa depressão, que é o resultado de um sistema sociológico que não é construído em cima da gratidão, mas em cima do você está comigo, agora eu estou feliz, agora eu estou bem, não importa o preço que eu tenho que pagar, e quem não pode acrescentar, quem não pode me ajudar, que não me atrapalhe. Vou deixando para trás as pessoas que lá, quando eu estava zoado, me deram a mão. Vou deixando para trás. E vou classificando as pessoas e falo assim: a Vera não tem nada para me oferecer. Esse não é sal. Os discípulos não tinham nada que oferecer, e Jesus disse: vocês são sal, vocês são luz. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você está nessa igreja e saiba disso. E mesmo que você, em algum momento, passe pela sua cabeça e você diga: eu não tenho nada para oferecer, aqui tem sal e terra. Sal e terra é ótimo. Sal e luz. Não ri de mim não, Anderson, que senão vai só piorando. Aqui tem sal e luz que vão te receber como Jesus recebeu os discípulos. Amém? Para nada mais pressa se não lançar fora, vamos terminar. Lúcifer, o anjo ingrato, o anjo que se bastava, que não achava que... Ele achava que ele merecia mais do que ele tinha. Sabe o tipo de pessoa que ele está aqui, nesta igreja, e ele fala: o meu lugar é lá na Lagoinha. Porque lá na Lagoinha, eu nasci para estar na Lagoinha. Eu lembrei da Lagoinha só para encher o saco do Elitinho. O Elitinho está na igreja, tá, gente? Ele falou que nunca mais ia sentar na frente para eu não encher o saco dele. Aí, para você que está aí na internet, ele está na igreja assim, está lá na sonoplastia. Eu nasci para tocar na Lagoinha, porque um tocador como eu, uma pregadora como eu, um cantor como eu, um membro como eu tinha que estar lá. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo no Perialto, mano? Deixa eu dizer para você. Os discípulos que fizeram as coisas acontecerem estavam à margem. E não posso nem comparar a gente com eles no sentido de... Era outra época, era outro momento. Irmão, nós também estamos na quebrada. Estamos marginalizados. Para cada ponte, só a graça e a misericórdia. Sim ou não? Mas nós estamos iluminados. Nós somos sal. Não me envergonho de nada, e principalmente do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Não preciso ser o Pink e o cérebro para conquistar o mundo. Eu tenho céu. Eu tenho céu onde as ruas são de ouro. Eu estou de passagem aqui. Eu sou peregrino. Eu tenho o suficiente para viver. Não quero um avião. Eu quero um amigo que tenha um avião. É relacionamento, irmão. Eu não quero um hotel de frente para o mar, na costa... Eu vou errar, que eu sou péssima de geografia. Na costa da Espanha. Eu preciso ter uma amiga que tenha um namorado. Eu preciso ter uma amiga que tenha um lugar para me oferecer de frente para o mar. 10h48. Eu esqueço que tem online, irmão. Esse negócio eu detesto. Mas tudo bem. Está comigo? Sal, luz. Você sabe quem você é. Você não pode esquecer disso.
Porque se você esquecer disso, você vai viver por princípios que não são estabelecidos por aqui. E os princípios do mundo nos engolem. O princípio do mundo diz assim: brilhe, apareça, você é a luz. E você é a luz para aparecer. Veja, de novo, a luz, onde ela chega, o que ela faz? Ela mostra os outros. Se tudo aqui tivesse apagado, irmão, eu não ia conseguir ver vocês. Mas porque tem luz, eu consigo enxergá-los. Então a luz não é para mim mesmo. A luz é para Jesus. E a luz é para iluminar os outros, para que os outros se vejam e os outros vejam Jesus. Eu quero que você cutuca o seu irmão aí. Olha bem na bolota do olho dele. No domingo passado, eu falei assim, a Fernanda não vai me bater não, viu, irmão? No domingo passado, eu falei, olha bem na bolota do irmão. Aí, Fernanda, tia, assim você me mata, né? O irmão olhou para a bolotinha aqui. Fala, bolotinha do olho. Olha bem para a bolota do olho do seu irmão e diga, você é sal. Não, mas diga de verdade. Diga de verdade. Você é sal. Você é luz. É para dizer o que eu estou falando, hein? É para dizer o que eu estou falando. Você é sal. Você é luz. Não queira ser outra coisa. Ei. Não queira ser outra coisa. A mesa está posta para você. Aleluia! A mesa está posta! E a despeito dos meus erros, a despeito das minhas mancadas, a despeito dos meus pecados, a despeito de eu ter caído pelo caminho, a despeito de eu ter sido ingrato em algum momento, a mesa está posta e Jesus diz, vem! Joga fora o medo e seja sal, seja luz, sai desse buraco em que você se enfiou, caminha com quem é luz, com quem é sal. Aliás, seja sal, seja luz. Ei, não vão acreditar em você, não vão acreditar que você está crente, mas você precisa crer nisso, porque Jesus crê que você é sal, Jesus crê que você é luz, e o restante que lute.